Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é João Siqueira, sou engenheiro eletricista formado aqui no Cefet do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai bater um papo sobre dimensionamento de transformadores de corrente, mais especificamente, transformadores de corrente especiais, né, modelados no ATP. Então, minha ideia aqui não é a gente fazer um intensivão, né, se estender muito, é a gente bater um papo, trocar experiência, como é o intuito de toda reunião nossa aí. E eu apresentar para vocês os resultados de algum tempo trabalhando nessa área, fazendo alguns estudos também. Não são só trabalhos profissionais, né, são alguns trabalhos acadêmicos também, sobre os desafios e principais lições aprendidas, né, na modelagem de transformadores de corrente utilizando o ATP Draw. Bom, basicamente, o objetivo é analisar e estudar, olhando para o CEP sempre, né? Tanto para o sistema elétrico de potência, quando a gente fala de rede básica, por exemplo, como o sistema elétrico de consumo também, acima de 138 kV. Não que não seja possível, né, você aplicar o que a gente vai conversar aqui em sistemas com tensões nominais menores, porque o princípio é o mesmo, né? Mas o foco é para sistema de rede básica, né? Então a gente vai começar a tratar sobre esse tema aqui. E também um dos objetivos é entender o fenômeno da saturação de transformadores de corrente, né? Muito se fala sobre isso aí no mercado, principalmente em ambiente industrial, né? Mas a gente tem grandes fenômenos, grandes eventos acontecendo a nível mundial no sistema elétrico de potência também, né? Então, ideia... Wendler, a câmera aberta está atrapalhando a apresentação? Eu quero que feche. A sua câmera? Isso. Não, tá tudo ok. Eu coloco ela pro canto e não atrapalha em nada. Maravilha, então. Aí vai da sua decisão. Se quiser tirar ou manter, fica a seu cargo. Tá, parece que sim, né? Tá. Então a gente vai tratar sobre saturação de transformadores de corrente, tá, galera? Mais uma vez aí para o pessoal que entrou agora, não é a ideia fazer um curso, um intensivão ou qualquer coisa do tipo, porque é uma disciplina que ela envolve alguns conceitos um pouco mais profundos, então a gente obviamente não vai ter tempo hábil para isso, mas o objetivo dessa reunião é fazer o que a gente faz em todas as nossas reuniões, né? Que é trocar experiência, ouvir vocês um pouco, né? E eu trazer também muito um pouquinho pequeno, não dá nem pra passear na rua, vou matar. Ínfimo conhecimento sobre essa área. Rato mata esse cachorro. E a gente indo trocando aí experiência. E da onde que surgiu a motivação de eu começar a estudar essa área de saturação de transformador de corrente de tensões da rede básica, né? É um assunto que, a nível Brasil, não é tão difundido, né? Quando você olha para o mundo, ele também não evolui muito, mas é mais difundido que no Brasil, né? Então, você tem grandes trabalhos aí com engenheiros eletricistas doutores, basicamente, né? A grande maioria das minhas referências são doutores, da Índia, tá? Tem uns 2 ou 3 da Arábia Saudita, Estados Unidos, e da Europa também tem alguma coisa. Mas ainda assim, os trabalhos publicados no I3E, eles são um pouco restritos, né? Então, eu vou explicar o porquê disso mais na frente e a gente vai desenrolando o conhecimento acerca disso, tá? Então, quando você fala sobre o conhecimento de normas específicas para dimensionamento de transformadores de corrente e, combinado com isso, conhecimento de softwares de simulação em ambiente MTP, principalmente, isso se torna mais difícil ainda de ser encontrado. Não é impossível, tá, galera? Se vocês forem procurar no Google, vocês vão encontrar, tá?
sobre saturação de transformador de corrente. Não é a saturação que a gente ouve a falar aí em sistemas de baixa tensão, por exemplo. O princípio, o fenômeno é o mesmo, porque saturação de núcleo é saturação de núcleo em qualquer tensão, né? Mas existem algumas nuances que precisam ser verificadas quando a gente está falando de transformadores de alta tensão, né? Transformadores de corrente de alta tensão. A gente teve, eu não me lembro ao certo a data, uns eventos aí a nível nacional, sistêmicos de explosão de transformadores de corrente por problemas construtivos, né? Alguns deles não eram por saturação, igual muita gente disse, mas outros sim, né? Só que o estudo e a verificação de saturação é a partir dependendo de onde você está, para onde você está projetando, ele é compulsório, ele é obrigatório. Então, você necessariamente precisa verificar as condições de saturação do núcleo para essas determinadas situações, tá? Então, eu vou começando a introduzir aqui um sistema elétrico de potência genérico, onde eu trago uma barra de geração, uma barra de consumo, para simplificar, um sistema radial, tá? Onde a gente tem na barra de geração a barra A, à esquerda. Deixa eu colocar aqui o meu apontador laser. Na barra A, à esquerda, barra de geração, tá? Ilustrativamente, simplificadamente, para a gente poder entender aqui, ou tentar ser o mais teórico e didático possível. Após essa barra, um transformador de corrente conectado a um elemento de proteção, que a gente chama de relé de proteção, né? Então, esse relé de proteção, ele fica em série com o circuito, como provavelmente já é de conhecimento de todos os senhores e senhoras, e para que ele possa trazer a níveis aceitáveis, a níveis adequados às grandezas do primário, ele faz a transformação da grandeza. Então, é um TC que abaixa a corrente, existe uma relação de transformação entre o primário e o secundário, né? E ele adequa isso, em geral, de 0 a 1 ou de 0 a 5 amperes secundários, né? Após ele, a gente está, nessa ilustração, a gente tem um disjuntor, simbolizado pelo código 52, no elemento 52, e após ele, uma barra B, que é a barra do primário do transformador delta estrela aterrado por resistência, que a gente está vendo aí. Logo após, mais um relé, mais um disjuntor e a linha de transmissão, até a chegada na outra ponta, onde temos mais um disjuntor e a barra de consumo, tá? Então, os relés de proteção, eles sempre vão ser estudados em conjunto com o estudo de dimensionamento de transformadores de corrente. Eu acho que isso é o primeiro ponto importante que a gente tem que avaliar, tá? Então, quando a gente está falando de proteção, a gente fala do conjunto, tanto transformador de corrente quanto de TC. E aí eu sinalizei aqui o que a gente chama de burden. O que é o burden? É a carga, né? É a carga entre a carga que vai estar conectada ao meu TC e o meu relé de proteção. Então, o que é interessante a gente observar nessa situação? O burden ele vai ter impacto significativo no dimensionamento da saturação do transformador de corrente, tá? E quando a gente começa a falar dos parâmetros que a gente precisa observar, a gente vai falar das normas, principalmente da IEC, da norma internacional, lembre-se. IEC não é uma norma de um país específico, ela é uma norma internacional, tá? E a ABNT, ela nos diz isso, que na ausência de uma norma brasileira específica sobre o assunto, você deve buscar uma norma internacional. Uma norma internacional não é uma norma de outro país, a priori. Não é que você não possa utilizar. Você pode utilizar a norma de outro país. Mas, a priori, o que você precisa observar é uma norma internacional adequada. Não é o nosso caso, porque a gente tem uma norma, a 5865, de transformadores de corrente, que nos atende bem até uma determinada realidade, tá? Mas a gente vai começar estudando aqui, para a nossa realidade, a IEC 644, tá?
A IEC 644 é uma norma que teve a sua última versão em 1992. E ela teve algumas atualizações de lá para cá, tá? Mas ela é muito importante para a gente poder entender os fatores e parâmetros principais que a gente precisa se atentar para dimensionamento de transformadores de corrente especiais, tá? A gente teve, a partir de 2015, uma grande mobilização para a atualização dessa norma. E a atualização dela foi para... Ela vem substituindo tanto a 644-6, que estipula requirements para dimensionamento de transformadores de medição, quanto a traço 2. Tá? Uma é de proteção, outra é de medição. A 6 é de proteção e a 2 é de medição, se não me falha a memória. Então, a IEC 6869 é a que em vigora no momento, tá, pessoal? Só que eu vou utilizar algumas imagens da 644 porque ela traz um entendimento mais simplório do dimensionamento de transformadores de correntes especiais. Então, no final da nossa apresentação, eu vou trazer o que a 6869 traz hoje atualmente para a gente poder observar, tá? Esse texto aqui, ele foi retirado da própria 6869, tá bom? Então, a gente percebe que desde a publicação da IEC 644, que foi em 1992, como eu disse para vocês, a gama de estudo e os fatores a serem observados durante o projeto para dimensionamento de transformador de corrente, ela se ampliou. Então, os engenheiros da época observaram que, olha, nós observávamos X, Y e Z como parâmetros para dimensionamento, só que com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias, com o avanço da tecnologia dos produtos que estão conectados no meu circuito secundário, ou até mesmo com o avanço da ciência, a gente entendeu que tem coisas que a gente pode melhorar, né? Então, foi aí que veio a motivação principal. Você pode ver que existe um hiato grande, de aproximadamente 23, 24 anos. Não, desde o início do GT, né, 21 anos aproximadamente, desde a última publicação da IEC 644. Então, o pessoal observou isso, os coordenadores da IEC, para esse GT, observaram isso e determinaram que era preciso inserir na normatização novos parâmetros, que não eram observados até então. Tá? A 6869, ela é, assim, eu não vou te dizer que ela é muito complicada. Ela não é muito complicada, mas ela tem tantos parâmetros a serem observados que eles criaram um TR associado, que é mais novo, inclusive, do que a própria 6869, que trata sobre a cada parâmetrozinho ali que a gente fala no texto da norma, tá? Então, a gente tem disponível isso aí na internet, a IEC completa em PDF, e a gente pode observar que o TR, que é o Technical Report, né, ele serve como, basicamente, um texto para poder explicar como é que funciona, ele dá exemplos, então isso é importante para o entendimento dessa área, tá? Essa norma é uma norma aplicada em frequências que variam, né, de 15 a 100 Hz, né, mas a gente vai ver aí grandes aplicações em 50 e 60 Hz, obviamente. Tá? Então, eu trouxe aqui uma estrutura básica para a gente começar a falar sobre transformadores de corrente. Uma estrutura básica de um TC tipo janela, né? É um TC que a gente vê muito em baixa tensão. E nessa imagem a gente pode observar que existe um conduto, um fio, um cabo, né? Onde circula uma corrente. E pela lei de indução eletromagnética de Faraday, a gente percebe que o fluxo magnético ele é uma função da variação da corrente no tempo. Então, a gente percebe que só vai haver indução quando a gente tem a alternância do campo, né? E por isso a gente passa a estudar circuitos de corrente alternada.
Nessa ilustração, a gente traz um transformador de corrente tipo janela, como eu já disse, que não tem a construção convencional que a gente vê em média tensão para alta tensão. A gente não vê uma conexão em série do primário, né? Aí é por indução. Então, o meio que basicamente vai ajudar o fluxo, vai concatenar o fluxo, é o núcleo do janela, né? Só que aí a gente tem uns elementos facilitadores, que é o núcleo a ar, né? Que é o espaçamento a ar, né? A gente tem ali um material onde o cabo o fio do secundário envolve, mas a gente tem, nessa situação, uma simplificação do circuito que eu vou mostrar para vocês mais aqui na frente. Então, basicamente, corre uma corrente aqui, induz, né? E acontece uma diferença de força eletromotriz no núcleo, e isso gera uma circulação de corrente aqui, onde está conectado esse amperímetro, tá, pessoal? Então, o circuito simplificado está aqui, tá? De um TC. Só que a gente, quando vai avançando nos estudos, a gente vai ver construtivamente TCs desse tipo, onde nós temos um núcleo envolvido, né, por uma corrente primária, e há a dispersão do fluxo, tanto no primário quanto no secundário. Mas para correntes mais elevadas, a dispersão é maior, então você insere um núcleo nessa situação que ajuda a concatenar o fluxo. E isso leva até a bobina do secundário. É esse o princípio de funcionamento de um transformador de corrente. Só que a gente tem alguns fatores aí, né? Primeiro, a criação desse núcleo, a montagem e a especificação, ele tem alguns parâmetros que você precisa observar, né? O tipo de material influencia, a forma construtiva influencia, e a corrente que está circulando no primário também influencia. Então, essas setinhas que eu coloquei aqui nessa ilustração é para mostrar para vocês o domínio magnético do material que compõe o fluxo, né? Então, a gente observa bem frequente aí, a gente vê núcleo de transformador tanto de potência quanto de transformadores de corrente, núcleos laminados, né? Isso ajuda no momento de você poder concatenar o fluxo. E dentro do núcleo, em termos expositivos, digamos aqui, a gente tem os domínios do núcleo. Esse domínio, pelo núcleo ter a característica de material ferromagnético, esse núcleo ele tem a natureza da esterese, que guarda uma memória da orientação que ela sofreu. Então, como que isso basicamente funciona, em termos gerais, né? Eu induzo um fluxo em campo, esse campo vai ser percorrido por esse fluxo, mas ele também dispersa, tá, galera? Mas esse material, por ele não ser um diamagnético, nem um paramagnético, né? Principalmente o diamagnético, ele tem, por ele ser ferromagnético, ele tem essa capacidade de guardar essa memória, né? E aí, isso ajuda muito, porque para poder concatenar o fluxo, obrigatoriamente você tem que ter um material que compõe esse núcleo, sendo ferromagnético. Mas, quando a gente fala de saturação de transformadores de corrente, a gente vai falar desses carinhas aí. E esses carinhas são eles os responsáveis pela saturação, né? Eles que não se orientam ou se orientam de forma compulsória no momento da saturação. Então, a gente vê aqui que cada um está orientado por um lado, né? Então, quando você impõe uma corrente IP aqui no primário e ela induz, você ordena esses domínios magnéticos que compõem o núcleo, e eles ficam alinhados. E com isso você vai induzir lá, vai gerar lá no circuito secundário uma força eletromotriz, uma FEM, né? E isso faz circular corrente no secundário. É óbvio, a gente não precisa nem... É válido, né? Relembrar que esse circuito secundário precisa estar fechado.
E a carga que vai estar conectada nesse secundário, ela entra na conta, para poder verificar a saturação. A carga, a resistência do TC também entra na conta. O cabo que conecta o TC ao relé de proteção também entra na conta. Então, a gente vai tentar simplificar tudo isso aqui e ser o mais didático para a gente poder discutir os elementos principais onde a gente precisa observar. E no momento da saturação, a gente observa aqui no secundário, né, quando você tem uma superação dos valores de projetos para os quais o TC foi projetado, né, quando você tem esse momento de superação, você percebe que os domínios magnéticos eles não mais se alinham da forma que deveriam se alinhar, e você tem um reporte da corrente secundária errado em relação à primária, né? Então, você vai ter, nesse momento, a saturação do núcleo, que é o principal agente responsável pelo reporte da corrente no secundário. Tá? Então, aqui eu trouxe esse gráfico aqui, que mostra o fenômeno da saturação acontecendo basicamente ali no segundo ciclo, né? Dessa nossa forma de onda criada aí. Você percebe que aqui os domínios magnéticos eles estão, de alguma forma, heterogêneos, né? Então, o que vai acontecer nesse momento aqui? A corrente, que era para ter um valor senoidal, uma senoide próxima da perfeição, né? Ela vai ter esse dente aqui, o que vai mudar o valor RMS, o valor eficaz, que vai ser lido pelo relé, né? Hoje, inclusive, a gente já tem tecnologias que nos permitem detectar uma corrente saturada, né? Mas isso tem que ser muito bem projetado, porque é um casamento ali é uma arte, né? É um casamento de projetos, de realidade, às vezes de fabricantes diferentes, que você precisa saber dimensionar. Então, a gente percebe no segundo ciclo uma saturação bem atenuada, e com o passar dos ciclos, e é claro, com a diminuição da corrente da componente DC, a gente vê uma atenuação da saturação, ele atingindo a sua uniformidade, a sua natureza, após alguns ciclos. Tá? Então, eu trouxe aqui... João, fala comigo. Desculpa lhe interromper, só para não fugir do slide, você pode voltar aí? Isso. Só para deixar claro para o pessoal, porque pelo que eu entendi, essa parte de baixo aí, desses retângulos que está mostrando a orientação dos dipolos, não estão perfeitamente na ordem dos ciclos. Então, só para você dar uma explicação rápida, que pelo que eu entendi, me confirme se está errado ou se está certo, quando está saturado, que é onde você mostrou que tem esse corte na senoide, seria a situação D ali de baixo, né? Quando os dipolos estão alinhados. Só comenta um pouco sobre isso. Como é que caracteriza o momento ele satura, por favor? Exato. Quando todos os dipolos magnéticos estão alinhados, não existe mais espaço no material para que a densidade de campo seja aceita, né? Então, você passa, a partir desse momento, imputar mais fluxo, e ele não consegue ler, porque ele não tem mais dipolo disponível. Então, nesse momento aqui, todos os dipolos, que é a D, né? É o momento onde tem a maior saturação, esse dente aqui, ele está com todos os seus dipolos orientados e não estão mais disponíveis. Então, qualquer corrente acima desse valor, que é o valor limiar ali do knee point, né, que a gente já está acostumado da saturação, a partir desse valor, o secundário já não vai enxergar uma corrente verdadeira, porque os dipolos magnéticos do núcleo já estão saturados, eles já estão totalmente orientados, e não há disponibilidade, como estão aqui nessas outras setas, não há disponibilidade para que se tenha mais aceitação, mais linha de campo sendo aceita no material magnético, entende? Então, é nesse momento aqui que a gente tem o ápice da nossa saturação, tá? Perfeito, obrigado.
Então, eu trouxe aqui uma imagem da 644, só lembrando, pessoal, a 644 ela já está obsoleta, tá? Mas ela é muito didática para quem quer começar a estudar esse assunto. Talvez a 644 seja um bom começo. A gente traz classificações de alguns tipos de T6, tá? A gente vê aí TP, mas são classificações de T6, tá? Um é o TPX, outro é o TPY, outro é o TPZ. Basicamente é o que a gente vai conversar aqui, muito mais especificamente o TPY, que é o nosso objeto de estudo, tá? A diferença, em linhas gerais, entre eles é a admissão ou não, né? É a permissividade, digamos assim, de fluxo remanescente ou não, tá? Então, quando eu disse que não é simplesmente uma saturação que a gente tem que observar como a gente observa em sistemas industriais, por exemplo, não que em sistemas industriais a gente não observe ciclo de religamento, que a gente observa em determinadas situações, mas a ocorrência, pelo menos essa é a minha experiência, né? A necessidade, né, que eu tenho passado mais em sistemas de rede básica é muito maior do que sistemas industriais, pela tensão ser menor, por você ter menores grandezas físicas sendo consideradas simultaneamente, né? Então, e grandezas de projeto também, de engenharia. Então, a diferença entre essas três classes, TPX, TPI e TPZ, é basicamente sobre a aceitação ou não de fluxo remanescente. E o que é fluxo remanescente, né? Eu vou explicar mais para frente. Aqui, eu trouxe basicamente um resumo sobre as três classes de T6, TPX, TPY e TPZ. A gente vai falar sobre o TPY. É um TC que existe uma previsão de saturação de fluxo remanescente, tá? Só que ele tem algumas particularidades que precisam ser observadas. Esses tipos de TC, galera, em geral, tá? Eles são só fabricados após solicitação do cliente. Você não encontra isso de prateleira. Então, não é igual... vou ter que comprar um TC de 2.000 para 5, por exemplo, para poder colocar no meu painel lá da minha indústria. Essa realidade aqui é um pouco diferente, porque eles são os TCs feitos sob encomenda, tá? Pelo menos essa é a minha experiência para linhas de 500 kV. Então, a gente vai precisar fazer um estudo. Geralmente, esses estudos já estão todos no pacote. Então, o cliente ele já, em algum momento, mensurou isso aí no orçamento dele. Então, você vai fazer o estudo de load flow, vai fazer o estudo de curto-circuito, vai fazer o estudo de TRT, se for o caso, e você vai passar para o fabricante as suas grandezas de curto-circuito, a simetria constante de tempo primária, secundária, né? Tudo em Rev 0, claro, porque a própria inserção do TC no sistema, como ele fica em série com o próprio sistema da subestação, ela vai ter que ser remodelada com os valores do TC que o fabricante vai te mandar. Mas a Rev 0 do projeto, você precisa informar para o fabricante e falar assim, a minha constante de tempo, a minha simetria projetada é essa, então eu preciso que você calcule, construa um transformador de corrente para mim nessa tensão para essas circunstâncias, né? Então a gente vê que o TPY ele é um transformador de corrente com um limite de fluxo remanescente para o qual o comportamento de saturação em caso de uma corrente de curto-circuito transitória é especificada pelo valor de π no instante do erro. Tá? Algumas metodologias elas vão se basear na corrente RMS e outras em correntes instantâneas. Tá? Então, a gente precisa ficar ligado que o nosso objeto de estudo vai ser sobre o TPY, tá, pessoal? E aqui eu trago a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente fala sobre saturação de T6, que é a verificação analítica. Então, a primeira, o que a gente vai fazer? Verificar, baseado nos parâmetros da norma, se há ou não superação do transformador para o sistema de potência simulado, tá? E depois a gente vai confirmar isso graficamente no ATP. Tá? Então, antes da gente fazer no ATP, a gente precisa calcular na mão ou em softwares, né? No meu caso, eu criei
um mini softwarezinho no Excel, que agora está virando para Python, onde eu calculo a superação ou não dos parâmetros do TC. Então, eu trago aí os principais caras que a gente tem que ficar atento no momento de dimensionar um TC, tá? Então, quando você abrir lá a norma, você vai ouvir falar de um tal de KSSC. O que é esse cara? Basicamente, ele é a razão entre a minha corrente de curto simétrica primária e a minha corrente primária do TC, tá? Então, a gente chama ele de fator de curto simétrico. Todos eles, todos os fatores vão envolver grandezas do sistema ou grandezas do próprio TC, tá? E aí, o que é o tal da IPSC? É a corrente de curto simétrica primária. A gente vai dividir ela pela corrente primária do TC e a gente vai ter o nosso KSSC, tá? É como se fosse uma relação de transformação, mas ao invés de eu olhar a corrente primária e secundária do TC, eu vou olhar a minha corrente do sistema de curto simétrica, tá? Sem consideração da componente DC, e a minha corrente nominal do TC, tá bom? IPN é a minha corrente primária, como eu já disse. A gente vai olhar para a IE também, que é a corrente de excitação, tá? Ela vai ser importante quando a gente estiver falando do ramo magnetizante do TC lá no ATP, que vai ser saturado, tá? E o epsilon N, o epsilon que vai ser dado em percentual. A gente vai ver mais na frente que também tem o epsilon C, que é o erro composto, tá? Esse epsilon aqui é o meu epsilon percentual, onde eu vou observar a minha relação de transformação, a interação da minha relação de transformação com a minha corrente secundária e primária, tá? E aí eu vou estipular um valor. Esse é o meu erro percentual. O meu erro composto, ele vai envolver uma integral, onde eu vou relacionar não só o valor RMS, mas o valor de pico. Então, é basicamente 1 sobre o meu t, né? Da integral de 0 a t, que é o momento da análise, é o momento ali do meu instante de tempo que eu estou avaliando. Do KR, é o mesmo KR lá do epsilon, e menos o IP. Esses Is aqui, esses Is minúsculos, são os meus Is instantâneos. Então, eu vou olhar para aquele momento ali, qual é o meu erro composto. Então, se eu estou olhando para o momento, eu tenho que olhar as grandezas instantâneas, né? Essa de dentro aí da integral. E depois vou dividir pela minha corrente primária RMS. Vou obter meu erro composto, tá bom, galera? Tá. Tudo isso a gente vai observar para poder determinar o nosso KTF, tá? O KTF é o meu fator transiente, ou alguns chamam também de fator transitório, tá? O KTF ele tem essa fórmula aqui abaixo, pessoal. Ele depende basicamente do tempo que a gente está analisando e das minhas constantes de tempo. As minhas constantes de tempo elas estão diretamente relacionadas à característica do meu sistema, o tipo de sistema que o TC está inserido, né? Então, vai envolver o tempo de decaimento, vai envolver a relação X sobre R, tudo dentro da constante de tempo, tanto primária quanto secundária. Isso é importante ressaltar, porque eu olho tanto para o que está acontecendo no meu primário do sistema, né, seja em 500 kV, 230, quanto 345, quanto para o secundário também. Então, quando a gente começou a falar de burden lá no começo, a gente se resume a isso aqui. A minha constante de tempo, ela vai estar atrelada ao meu burden. Então, se eu subo, eu vou mostrar na simulação para vocês, quando eu trabalho meu burden ali para cima ou para baixo, os meus resultados de saturação mudam, porque a minha tensão em cima do ramo magnetizante muda. Então, o meu KTF, ele é o primeiro elemento assim, crítico do nosso estudo, tá, pessoal? Então, ele vai ter que ser observado e determinado através dessa fórmula. Depois, eu vou determinar o meu Carren, né? Que a gente chama de Carren, que é o fator de dimensionamento remanescente. Ele é a relação
entre a minha corrente primária, a minha corrente, desculpa, e o meu KR, tá? Quem é o meu KR? É o meu fator remanescente. Olha, perceba, existe o fator de dimensionamento remanescente, existe o fator remanescente, existe o fator de dimensionamento transitório, existe o fator transitório. Então, são grandezas que elas são diferentes, embora o nome seja parecido, né? Então, a gente tem que ficar bastante ligado. O KR é o cara que eu vou determinar para que o meu TC seja dimensionado. Então, ele só suja o nariz. O meu PCR Ou a gente só vê o nariz, e PCS são os fluxos remanescentes e o fluxo de saturação. O fluxo remanescente é o que eu vou projetar dentro do meu sistema que o meu TC vai imputar. E o meu fluxo de saturação é o fluxo que, baseado nos cálculos, eu vou chegar ao resultado. A razão entre os dois, ela vai me dar o KR. Esse KR eu relaciono com a corrente. Tá? Então, todos eles vão me resumir ao KTD, que é o meu fator de dimensionamento. Esse cara é o fator que vai relacionar KTF e KREM, galera. Então, se eu quero determinar uma não saturação do TC, bom, por exemplo, eu vejo lá, que nem a gente fez um estudo que a gente verificou que o TC, nos piores casos, ele não era superado. O KTD ele não era superado, mas chegava-se muito próximo dele. Então, a gente determinou um KREM para esse caso, onde eu obtinha um KTD maior. Ou seja, o meu sistema tem um KTD e o meu TC tem outro. A nosso objetivo era deixar o KTD do meu TC maior, de forma que ele não fosse superado pelos piores eventos que poderiam acontecer no sistema. É mais ou menos isso. Tá? Tentando explicar aqui. E dentro quando a gente fala de dimensionamento dos TCs, a gente vai falar do T' e do T2', né? A fluxo remanescente vai estar atrelado a ciclos de religamento. Então, tem uma transparência mais para frente que eu vou mostrar para vocês o tempo morto, como parâmetro também fundamental para poder determinar a minha saturação, minha superação ou não do KTD. Então, o T' é a duração da falta no primeiro ciclo. A gente vai ter que inserir nessa conta aí o tempo de atuação de abertura do disjuntor, o tempo de leitura do relé, o tempo de atuação da proteção, o tempo de atuação da teleproteção, se a gente estiver falando de uma linha. E é isso, o T' é isso, tá? É o tempo da duração, até a abertura dos contatos. O tempo morto fica entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo. O T2' é a mesma coisa do T', só que para o segundo ciclo de religamento. Tá? E o SR é minha corrente secundária, minha corrente nominal secundária. O meu EAL, eu trouxe esse cara aqui para poder mostrar para vocês que é ele o principal parâmetro que eu vou observar para a saturação do núcleo ou não. O meu fabricante, ele vai me disponibilizar a curva de saturação do TC. Lá, eu vou ter um unipoint, onde eu tenho um valor máximo de tensão, né? Onde a corrente aumenta pra caramba e a minha tensão continua a mesma, é o aumento de saturação. O EAL é essa tensão máxima admissível. Tá? Então, ela vai levar em consideração o meu KS-SC, que é a minha relação da minha corrente simétrica sobre a corrente primária do TC, o meu KTD dimensionado, a minha resistência do TC e a minha resistência de burden. Olha o meu burden aqui entrando na conta. Então, a gente vai observar através de simulação que, de fato, quando eu altero o burden, ou de fato, quando eu altero a resistência do TC, os meus resultados mudam. Tá?
e a minha corrente secundária também vai influenciar nesse caso. Ou seja, se eu quero ter um TC mais robusto, né, eu vou ter que manipular um desses elementos aqui de forma a subir a minha tensão de saturação, digamos assim, certo? Porque a partir desse momento, se a minha tensão de saturação não for alcançada, a gente não vai ter saturação do núcleo. Então eu trouxe aqui, porque se lembra que eu disse para vocês que são vários parâmetros a serem observados? Realmente. O inception angle, né, que a norma chama, que é o ângulo de fechamento, também influencia. Então, o momento de ocorrência da falta vai ser fator preponderante também para poder determinar o meu fluxo remanescente, o meu fluxo concatenado, a minha tensão de saturação, tá? Então, a gente vê aí um maior fluxo no inception angle de 90 graus, no ângulo de fechamento de 90 graus, tá? E a gente tem uma projeção para ângulo de 180, por exemplo, momento lá do fechamento, tá? Aqui, galera, essa norma aqui essa imagem aqui está na 6869, tá? A gente traz dois exemplos. Um exemplo de fluxo saturado e um exemplo de fluxo não saturado. A gente percebe que o Psi1 aqui, ele é um fluxo que tem uma envoltória não saturada, não superada, e você vê um aumento ali, e a partir de um determinado ponto, um decaimento. Esse decaimento aqui, ele acontece por causa da capacidade do material magnético guardar ali a informação, aqueles dipolos, aqueles domínios magnéticos, guardarem a informação. Então, observem. Se em linhas de transmissão, diferente, por exemplo, de um sistema industrial, né, você tem religamento para você ganhar, porque a 70, existe uma estatística para isso, não me lembro aqui de cabeça, mas grande parte dos cursos que acontecem em linhas de transmissão são temporários, né? Então, existe no projeto de subestações, você parametriza, você configura o relé 79, né, que é o relé de religamento. Então, esse religamento ele vai ser uma realidade nossa. A gente vai ter que trabalhar com isso e encarar isso. Então, nesse momento aqui de religamento, eu tenho que levar em consideração o quanto de informação que o meu TC guardou. Então, esse TFR aqui, ele também entra na equação de cálculo do KTD, tá, pessoal? É o tempo morto. Vocês conseguem concordar comigo que quanto mais tarde eu ligar esse TC novamente, mais decaída, mais atenuada essa linha aqui vai estar, essa curva vai estar? Por quê? Porque essas informações que o relé guarda, essa capacidade, essa característica de esterese do TC, ela vai ser atenuada com o passar do tempo, né? Ele vai guardar em regime permanente, digamos aí, alguma informação, mas não é desse nível aqui. Então, esse momento aqui é o momento de ocorrência da falta, simétrica ou assimétrica, tá? Esse TC aqui não saturou, esse fluxo aqui não saturou. Mas observem. Esse aqui sim. Então, a gente, quando você não dimensiona corretamente o transformador de corrente para um determinado sistema, as grandezas daquele sistema imputam no TC correntes assimétricas maior do que ele pode suportar em termos de polo magnético, né, do núcleo do transformador de corrente. Então, aqui a gente vê o TC fala assim, gente, ó, a partir daqui eu não consigo mais reportar no secundário o valor verdadeiro. O que eu faço? Não vai fazer nada, né? Então, a partir desse momento aqui, a corrente ela sobe, ela está acontecendo lá no primário, muito maior do que ele pode reportar, mas ele só consegue reportar só até aqui, ele fica saturado. Esse é o fenômeno de saturação em termos de onda, de formas de onda, né? De fluxo por tempo, tá? Isso aqui é um gráfico fluxo por tempo. Então, aqui também eu observo o tempo morto, mas um religamento no segundo ciclo, onde
Ao invés de eu partir do zero, eu parto daqui. Então, o meu zero linha, digamos assim, ele é mais alto do que o primeiro zero. Então, a gente tem um fator complicadíssimo aí, que é uma saturação mais rápida ainda. A gente tem eventos onde o primeiro ciclo não satura e o segundo satura. Eu vou mostrar para vocês no app. Tá? Essa imagem aqui, acho que o Wendler já... Foi você que apresentou, Wendler, na tua apresentação? Foi, não foi? Isso, de saturação. Foi, acho que foi, né? Tá. Ela mostra, de forma bem didática, a relação entre corrente de excitação, densidade de fluxo, corrente primária e o erro. Tá? Então, a gente pode observar aqui que quando a minha densidade é máxima, minha corrente de excitação também eu tenho uma corrente primária passando no zero e um erro máximo também. Tá? Então, olha que interessante. A distância da minha densidade de fluxo para o eixo das ordenadas é o meu fluxo remanescente. Então, quanto menos fluxo remanescente eu tiver, melhor ou pior? Alguém consegue me ajudar? Bom, quanto menos eu tiver, menos fluxo remanescente eu tiver, melhor, né? Porque essa minha forma de onda aqui, parece uma gaussiana, mas não é uma gaussiana, ela vai atingir um valor menor, ela vai partir de um ponto mais baixo do gráfico. Então, eu vou ter valores menores de corrente de excitação, valores menores de erro, né? Então, o fluxo remanescente, ele é fator preponderante para a saturação de transformador de corrente em ciclos de religamento CO, CO ou CO, 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 né? Do seu cliente pede que você simule até 3, né? Até mais. Então, aqui a gente observa essas grandezas. Tá? Então, fatores para dimensionamento. Eu vou mostrar para vocês lá no gráfico, na prática, que o gráfico do fluxo, ele atinge um pico e depois ele dá uma decaidinha muito ínfima ali, mas ele tem um limitante ali. Esse limitante é que a gente chama de KTF máximo. Observem, essa imagem aqui não tem na 644, ele já é da 61869, tá? Então, lá na 644, se você abrir, cara, vão ter, sei lá, eu vou chutar aqui, 6, 8, tá? 6, 8, por aí, parâmetros para você poder observar. Na 6869, passa de 13, com certeza. Não contei, tá, pessoal? Mas você observa muito mais parâmetros para verificar a superação ou não, do que na norma de 1992. Tá? Então, aqui a gente observa o fluxo com uma envoltória, que a gente chama de KTF-P. Tá? Tem o KTF, que é o valor máximo do ponto máximo. Desculpa, é a envoltória do ponto máximo. A gente tem o KTF-P, que é o valor máximo ali do pico do meu fluxo, tá? E você tem o fluxo máximo também, que é onde nós calculamos para pior caso. Tá? Então, a gente sempre vai considerar os piores inception angles, o pior burden e as piores situações do meu sistema para poder se aproximar, né, do pior caso que pode acontecer, porque acontece eventos onde tem baixa assimetria, tem pouca corrente, tem uma corrente menor em termos de amplitude, mas também pode acontecer o pior. Então, você tem que se prevenir, tem que observar esse ponto. Se esse ponto existe, você precisa dimensionar no teu estudo, tá bom? Essa imagem aqui eu já trouxe. Essa daqui é um ciclo sem saturação, tá? A gente tem um TFRI, que é o tempo morto, onde não há saturação nem no primeiro nem no segundo ciclo. Tá? Aqui a gente tem o T' AO, T2 linhas AO. Esses caras aqui, eu não vou me aprofundar muito porque não vai dar tempo, né? Mas eles são os caras que também entram no cálculo do KTD para você verificar se o teu relé
vai conseguir, é o tempo de acurácia, né? Se o teu relé vai conseguir ter tempo para poder detectar a saturação ou não, né? Quanto maior o teu duas linhas, o teu T-linha, o teu duas linhas, vai ser pior para o seu sistema, né? Entendam. Se vocês vão olhar hora para o TC e hora para o sistema. Então, hora, a gente vai falar que o KTD tem que ser maior, porque a gente vai estar falando do KTD do TC, o KTD admissível, digamos assim, e hora eu vou falar do KTD presumido, né? Para esse sistema aqui, eu vou fazer o meu cálculo, vou falar, para esse sistema aqui, o meu KTD está em tanto, então tem que ter um TC com uma previsão, um valor de KTD maior que isso, para que ele não seja superado. Na nossa simulação aqui, eu trouxe um ambiente com um sistema didático com essas informações, com essas grandezas, tanto de módulo de corrente, fator de assimetria, valor da corrente assimétrica, tá? Trifásico e monofásico, e o FA, que é o fator de assimetria. A gente vai analisar o vão de linha aí em questão, tá? E vamos analisar duas subestações. Uma onde há saturação e outra onde não há saturação. Tá bom? Esses são os dados do meu TC. Então, percebam. A minha tensão máxima de knee point vai ser 1.493 volts. O meu Epson AL vai ser de 10%. O meu tempo, o meu T-linha, o meu T2 linhas vai ser 50 e 17 milissegundos. E o meu KTF vai ser de 6,14. Ora, para todos esses parâmetros aqui, eu calculo o meu KTD. Tá? Se eu colocar esse TC num sistema onde ele não é adequado, né, onde eu tenha valores de assimetria maior, valores de constante de tempo maior, valores de correntes, tanto simétricas quanto assimétricas maiores, eu vou ter a superação do meu TC e, consequente, saturação. Tá? Então, para esse cara aqui, é um cara de 4.000 para 1. A gente tem uma relação de transformação de 4.000. Tá? Uma resistência de burden máxima admissível de 10 ohms, uma constante de tempo presumida de 45 milissegundos, primária, tá? E 250 milissegundos secundária. Olha só, é comum a gente ver constantes de tempo secundárias até em ordem de segundo, tá bom? Então, é comum assim, eu já vi, né? Isso eu quero dizer. E não tinha nenhum erro no sistema, devido à particularidade lá da própria subestação. E aqui eu tenho o meu KTD, presumido, 7,55. Olha que interessante. Aqui eu trouxe a minha nameplate ali, a minha data plate, né, do meu TC. Com os fechamentos, as relações possíveis, o meu NBI, todas as informações do TC. Tá. E, João, Vai falar. Esses dados que você mostrou na tabela são dados que são disponíveis ou já envolveu cálculos para chegar nesses parâmetros? Só para eu entender melhor. Esses aqui? Isso. Então, todos os dados aqui são dados didáticos, tá? São próximos de dados reais, mas eu não posso trazer dado real. Então, são dados que eu adequei. Então, por exemplo, se eu tenho um TCX, né? Eu vou fazer um TC aqui x menos 2 e um sistema xy menos 2 também, só para poder trazer para a nossa realidade aqui da apresentação. Mas as características de superação ou não superação, elas são reais, são verdadeiras, foram mantidas, entendeu? Tá, mas eu digo o seguinte, esses parâmetros é algo que você consegue recebendo informação do fabricante ou já envolveu equacionamentos para achar esses parâmetros? Esses parâmetros. Isso aqui, o fabricante é um estudo desenvolvido entre o cliente e o fabricante.
Esses dados aqui vêm da dataplate do TC, vem timbrado, né, ali nos dados de placa do TC. Eu tirei isso aqui, né, não esses dados exatamente, mas da placa do TC. Aí você fala, pô, João, então quer dizer que esses dados são do TC? Esses dados são do TC calculado para aquele sistema. Então, antes desses dados existirem, existiu o estudo do sistema, onde eu informei para o fabricante, ó, o sistema que eu preciso, que o TC que você vai fabricar é esse aqui. Então, o fabricante vai lá e calcula o TC para essa realidade. João. Pode falar. Em linha aí com o que o André perguntou, o KTF, assim, quando a placa já vem, já pronta, é muito difícil ter na placa o KTF, cara. Eu, particularmente, assim, já olhei placa aqui, enquanto você estava apresentando, eu olhei umas placas da Artest, umas placas aqui de outros fabricantes, o KTF especificamente, em nenhuma delas eu verifiquei isso na placa, né? Eu não sei se no ensaio tem tem o KTF e o T-Max, porque o de resto tem aqui. Agora o KTF, T-Max, não encontro. Mas você está falando no Google ou em dados reais? Não, dados reais mesmo, dados reais. Então, eu tirei isso aqui de dados reais. Não exatamente esse valor, mas são dados fornecidos pelo fabricante. Tá. Então, acho que talvez dê para pedir isso daí, se não tiver timbrado na placa, né? Não, se não tiver timbrado, esse TC é de um fabricante muito conhecido, não é Artest. Se não tiver timbrado, Fernando, ele vai te fornecer isso, com certeza. No teu databook lá que ele vai te fornecer, né, do fabricante. Mas se não tiver na placa, eu já vi na placa, tá? Esse caso ele estava na placa, inclusive isso aqui, ó. Acabei de abrir uma placa aqui da GE, o da GE tem. Não, então. da GE não, da Baltou. Baltou. Baltou é VEG, né? VEG ou GE? É GE. Então. Eles colocam aqui. A Baltou coloca. Por quê? Porque é próximo da minha realidade aqui. Mas olha só, tem TCs da GE que não tem também, tá? Então isso vai depender muito do teu projeto, cara. Se é novo, se é mais velho, dependendo do cliente que for. Tem clientes que eles já sabem como trabalha, então eles já sabem, ó, esse cara aí exige que tem que ter um determinado tipo de padronização. Por exemplo, Furnas, né, tem o seu método de trabalhar, meu Deus do céu, o ISA tem o seu, Neoenergia tem o seu, então os caras já sabem como os clientes gostam do projeto, entendeu? A Baltou tem, com certeza. TC da GES também tem. Artest eu já vi em databook, não vi na placa, tá? Tem mais também, se eu não me engano, na BB também já vi, enfim. Mas é interessante porque são esses caras aí, Fernando, que vão ser muito importantes, tá, para a gente poder dimensionar a superação ou não do TC. Alguém quer perguntar alguma coisa? A constante de tempo secundária veio do fabricante ou você que especificou isso na memória de cálculo? A constante de tempo presumida, ela vem do fabricante, né? Mas ela vem a partir de um estudo onde você informa para o fabricante qual é a constante próxima ali que você quer. Então, a secundária, eu digo, a constante de tempo... Tanto a primária quanto a secundária. Então, você vai falar assim, ó, o meu sistema é esse, tá? Então, você tem que fabricar um transformador para essa realidade. Ele vai fabricar. Então, ele vai dimensionar todos os parâmetros para essa realidade. E, obviamente, dimensionar parâmetros que não sejam superados, né? A constante de tempo secundária é um dos parâmetros importantes para que seja determinado o KTD. Beleza? Tá. Então, aqui eu trouxe aqui duas simulaçõezinhas nossas. Falando sobre um evento monofásico e um evento trifásico, tá, galera? Então, a gente tem que observar, claro, aquelas coisas. O TC é fechado no painel ou no campo, que aí você vai envolver
3 vezes ou 2 vezes, né, o cálculo do border ali do cabo. Existem todas essas particularidades, elas precisam entrar no cálculo, tá? Mas o ponto crucial, onde tudo vai culminar, é na superação ou não do KTF, do Carrem, e, consequentemente, tudo isso resumido ao KTD. E a tensão de saturação, óbvio, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Aqui a gente tem na barra de ilustração um KTD para duplo ciclo de 5,26 e 7,31. Tá? Os dados de inputs que a gente coloca do sistema e os resultados calculados a partir dos inputs. E essa planilha aqui que eu criei, ela também pega as grandezas do sistema. Depois eu posso até abrir para vocês aqui para mostrar. Mas qualquer um desses parâmetros que eu mude aqui, eu mudo os meus valores entregues, né, no resultado da minha equação, no meu output. Né? Então, é importante que a gente observe o tempo de duração da falta, ele é muito importante, o tempo de acurácia do transformador de corrente, o tempo morto, quanto maior o tempo morto, menos impacto do fluxo remanescente eu vou ter. Tá? E a gente teve um resultado de KTD dessa ordem, 5,29 é monofase e 7,31. Tá? Na barra de saturação, a gente já teve valores de 7,98 e 8,55. Ora, olha aqui, uma coisa interessante. Meu KTD aqui é 7,55. Né? Então, para a barra ilustração, 7,55, né? Para a barra de saturação, para a barra de ilustração, eu não tive superação. Mas lembra que eu disse para vocês que ficou muito próximo? Ficou mais próximo do que isso aí, tá? Esses dados aqui são dados didáticos, né? Então a gente teve criamos um alerta ali, porque todo projeto tem o nosso fator, né? De consideração ali. É o FC, fator de consideração, né? Todo mundo conhece. Então a gente ficou preocupado em relação a isso e pediu o fabricante, porque esse TC ainda não tinha chegado, né? O fabricante tinha simulado, tinha mandado para a gente, e a gente pediu ele para poder alterar algumas coisas. Na barra de saturação, que é uma barra que eu peguei aqui com outras grandezas, uma barra para a qual o TC não foi dimensionado. Tá? Eu tenho a superação, inclusive no evento monofásico do KTD, para ciclo de duplo religamento. Né? Então, eu trago aqui alguns eventos. Os meus parâmetros inseridos no ATP, tá? São parâmetros didáticos, pessoal. Porque para poder facilitar o nosso entendimento aqui, tá? E esses parâmetros são os parâmetros, e a curva de saturação, né? São os caras que no ATP eu preciso reproduzir de forma fidedigna para que ele me reproduza o que eu achei na minha verificação analítica. Então, preciso ter cuidado em relação a isso, tá? Aqui são as duas abas, attributes e a aba de saturação, que a gente preenche lá no ATP, tá? E essa daqui é a minha curva de saturação. Percebam, eu poderia ter utilizado uma rotina satura com um indutor saturável lá do lado de fora, fazer aquele modelo do TC com o TC ideal? Poderia, tá? Mas para o nosso exemplo didático aqui, eu trouxe um TC saturável, que o ATP já me disponibiliza, tá bom? Então, aqui está a minha curva de saturação, não por fluxo e tensão, mas por corrente e tensão. A gente, quando utiliza a rotina satura, a gente vai utilizar o fluxo do transformador de corrente. E aí, aqui na minha
aba geral do TC, ao invés de eu parametrizar, por exemplo, o SRMS aqui, tá em 1, ele vai para 0, né? Que é onde, na minha aba lá da curva de saturação, ela muda aqui de IA para o F, né? F de fluxo. E, João? Oi. Essa coluna aí, U, que é a tensão RMS, realmente é tensão? Esses valores de 1493, isso é tensão mesmo? Isso, tensão de saturação. Esse sistema seria 500 kV? Isso, sistema de 500 kV. Tá, beleza. TC é um TC de 550 kV. Ok, no cálculo rápido aqui pareceu o valor de fluxo, esse 1400 alguma coisa. Não, é tensão. Inclusive, essa curva foi dada pelo fabricante. Uma curva de tensão por corrente. Tranquilo, obrigado. Tá. Depois eu posso até mostrar para vocês aqui a curva. Assim, bem que não. Mas é a curva de tensão por corrente, sim, tá? Então, eu trouxe aqui o que a gente parametrizou no TP, de forma rápida, tá? O tempo de religamento, calculamos o pior caso e realizamos a simulação. Existem 4 ambientes simulados. Um para falta sem saturação, monofásica, trifásica, falta com saturação, monofásica e trifásica. Bom. O modelo utilizado foi um TC saturável já, tá? Utilizando uma TAC para captura de valores RMS, e aí eu consigo verificar tanto a forma de onda quanto o valor RMS saturado e a minha outra TAC para poder pegar o fluxo. Isso foi repetido para todas as realidades. Aqui em cima, a trifásica, uma falta trifásica, onde eu verifico só uma fase após o splitter. E a de baixo, a monofásica, onde a corrente pré-falta nas outras duas fases é considerada como zero, ou próximo de zero. Tá? Então, para simulação, primeiro, monofásica aqui, falta monofásica, a gente tem valores primários e secundários bonitinhos, sem distorção da forma de onda. Tá? Então, a gente pode ver aí a curva verde sobreposta à curva vermelha, sem a forma de onda sem estar distorcida, né? E aí um TFR de 500 milissegundos, que é um tempo morto. Tá? Duração da falta aí de aproximadamente 100 milissegundos. Ô, João. Oi. O Inception Angle você ajusta lá na fonte de tensão? Não, ajusto na chave. Essa daqui, Fernando. Essa daqui, ó. Tá. Você roda em regime primeiro, verifica a tensão e chaveia no pico lá. Exato. Inclusive no circuito real, a gente coloca a continuidade do primário do transformador de corrente indo para uma carga de pré-falta, né, uma carga de load flow, que a gente calcula, já recebe até essa carga, mas se não receber também a gente calcula para os dados do cliente, e aí a gente bota um ramo alternativo para poder fechar o curto. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu aterrei e fechei o curso direto, porque, como eu disse, é didático, né? Só para a gente poder mostrar. Mas lá a gente pode colocar um direto indo para essa carga, como você falou, para simular o load flow, rodar o load flow. Aí depois lá eu configuro um outro ramo aqui com uma chavinha dessa, tira essa chave daqui, né? Boto para cá. E aí eu falo assim, ó, a partir de tal milissegundo, eu fecho o curto. Aí eu consigo ver na minha forma de onda, tanto a pré-falta quanto a falta. E aí, em casos onde eu vou ter impacto da minha corrente pré-falta, eu posso verificar o que ela causou, com e sem o valor de corrente, entendeu? Entendi.
João, pegando um gancho na pergunta do Fernando, o ângulo de inserção, ele foi considerado pior, se não me engano, 90 graus, correto? E esse pior cenário no ângulo de inserção seria ali o cenário que a gente atinge com o limite do fluxo remanescente, correto? Isso, o limite do fluxo remanescente, exatamente. Sim. É o pior caso onde o meu TC consegue guardar mais memória e para você fazer um religamento se torna o ponto mais crítico, entendeu? Tá, pelo que eu entendi, esse cenário onde nós temos, sabemos aí o limite do fluxo remanescente se aplica só para o TC classe TPY, né, correto? Classe TPX não temos esse limite definido. Isso, TPX não. Tá? Mas é importante ressaltar que a classificação, inclusive a classificação se vai ser TPX, TPZ, vai depender das suas características de proteção. Então, se você tiver um sistema onde tem religamento, você vai precisar basicamente toda a linha, né? Transmissão. Mas se você tiver um sistema industrial, por exemplo, você vai verificar se você vai querer considerar religamento ou não. Há lugares onde o cliente quer considerar, né? Há outros que não. Tem lugares onde você trabalha com cogeração, aí o cara falou, não. Porque assim, toda variável que você insere no estudo, ela acaba entrando na precificação, né? Então, tudo isso é observado também. É meio que uma questão de oferta e demanda aí também levado em consideração. Tá, no caso de uma linha de transmissão, sistema rede básica, nós temos então que trabalhar obrigatoriamente com TPY por termos como definir aí o fluxo remanescente limite? Não necessariamente. Você não precisa ter só um TPY, não. Em algumas situações, você pode ter o TPZ, determinadas situações. Rede básica, você está perguntando, né? Rede básica, isso. O TPX também ele pode ser levado em consideração. Depende do seu projeto. Se você já vai considerar a majoração autossuficiente para que não haja saturação, e aí o fluxo remanescente ali do tempo outro já vai estar dominado. Depende muito do projeto, entendeu? Mas basicamente, eu vou te falar assim, por experiência. Eu, sei lá, cara, de todos que eu já modelei, a maioria é TPY, tá? Mas tem TPZ também, cara. Nada impede, não. Vai depender do teu projeto mesmo, entendeu? Vai depender se esse cara vai ser um cara para um determinado tipo de proteção específica, ou se ele vai compartilhar proteção e medição, né? Que é a maioria da nossa realidade. Você tem núcleos divididos ali, com enrolamentos próprios, um para medição, outro para proteção, outro para proteções específicas, um vai fazer a parte de, sei lá, de... SMF? Exatamente, entendeu? O outro vai ler só TW, sei lá. É muito do projeto, entende? Cada projeto vai ter sua especificidade. Então, como é uma coisa sob demanda, você avalia cada realidade da tua subestação. Perfeito, João. Obrigado. Tá bom. Valeu. Tá, então a gente traz aqui para faltar. Eu trouxe um close aqui para vocês, tá, pessoal? Do primeiro ciclo, onde a gente consegue ver direitinho aí as formas de onda, aproximadamente 9 Ka de pico, né? Ali em 500 kV. E é uma corrente secundária correspondente para esse evento aí simulado. Ambas bastante bonitinhas, sem distorção, faseadas ali, cruzando o zero de forma próxima, né? Existe a defasagem do próprio TC também, que deve ser levado em consideração. E aqui um gráfico do fluxo linkado, né? A gente percebe. Você lembra daquela imagem lá da norma que eu mostrei para vocês? É bem parecido, não é? Olha só, deixa eu sair. Vocês estão vendo a apresentação, vocês continuam vendo? Fala para mim aí. Sim. A Robertinha tá aí, Robertinha é minha amiga. Obrigado, Roberta. É brava. Brava em proteção. Me ensina muito. Essa imagem aqui que eu estou trazendo para vocês não é parecido com isso aqui, pessoal? Olha só.
Não é parecido com isso aqui? Não é? Então. Bastante. Então, é isso que a gente vai observar, que a gente está observando lá no ATP. Uma reprodução real, tá? Opa, aqui, ó. Aqui é uma reprodução real do fluxo, tá? E esse aqui também, como não sei se foi o Éder ou se foi o Fernando que me perguntou, lá com os inception angles considerados para cada uma situação. É muito parecido com o que a gente achou lá no ATP. Então a gente avalia esses valores com os valores dos resultados analíticos e considera e verifica se o que eu achei analiticamente está fazendo sentido em termos de simulação em ambiente AMTP, tá? Esse cara aqui. Então, tem o tempo morto de 500 milissegundos e logo após o meu fechamento, meu novo fechamento, ele acontece e acontece o quê? Sem saturação. A minha proteção atua. Deixa eu botar aqui o meu disjuntor fecha, a minha proteção atua e eu não tenho saturação do núcleo. E, graças a Deus, essa atuação só atuou de forma correta dentro do que o estudo previu, porque o TC reportou no secundário uma corrente verdadeira, né? Então, todo estudo ele vai culminar aqui, nessa realização né, do que você efetivamente quer. A gente já teve sistemas onde a gente modelou, forneceu os dados para o cliente construiu o TC, o cliente é o fabricante, do cliente construiu o TC, mandou, a gente comissionou, inclusive, também, instalaram, não fomos nós que instalamos, e depois de um tempo, o TC teve um evento no sistema e a gente viu exatamente isso aqui, um fluxo remanescente já considerado na oscilografia do relé. Aqui são os valores instantâneos, né, digamos assim, com o valor RMS. Então, a gente vê essa curva verde aqui, é o valor RMS, tá? Então, ainda aqui no verdinho, você não vê uma distorção. Comparativamente com um evento com saturação, fica bem diferente disso aqui, tá? Então, agora eu trago para a falta trifásica, que são, basicamente, os mesmos resultados, não com os mesmos valores, né? Não sei se vocês observaram, mas o fluxo aqui, na falta trifásica, ele é maior do que a falta monofásica. Tá? E agora a gente simula na barra de saturação. Tanto monofásica quanto trifásica. A gente já observa aqui a linha verde, que é a corrente secundária, com valores com forma de onda distorcida. Tá? Então, passa-se o tempo morto e ela satura mais rápido ainda, percebam. Aqui a saturação ela começa a acontecer do terceiro, né? Ali do terceiro para o quarto ciclo começa a acontecer. Aqui, no segundo, ela já acontece. Por quê? Porque ele tem memória guardada. Então, o zero, aquela diferença daquele gráfico que eu mostrei lá para vocês, ela está mais alta. O zero linha, né? Esse é o zero e esse é o zero linha. O meu zero linha ele é mais alto do que o meu zero. Então, você liga o TC já com uma memória magnética, o que prejudica os dipolos magnéticos em termos de permeabilidade, né? Aqui eu dei um zoom ali no primeiro evento, no primeiro CO, no Closed Open do primeiro evento, até para a gente poder ver melhor como que está muito parecido com a que nós observamos lá naquele gráfico que o Wendler me perguntou sobre a questão dos dipolos, tá vendo? A gente tem no pico aqui dessa senoide um dente gigantesco que, a partir de Fourier, o ATP consegue calcular a partir de Fourier direto, tá? Você acha uma corrente RMS. Olha, agora o fluxo, como fica o fluxo para uma falta monofásica de um TC saturado? Vocês se lembram que eu mostrei para vocês que
os 2 primeiros eventos, quando eu trouxe aqueles dados analíticos, eu não tive superação do KTD, e os próximos 2 eu tive. Um deu 7, alguma coisa, sendo que o meu KTD máximo permitido ali, presumido, era 7,55. Então, nos 2 primeiros eventos, lá da barra de ilustração, né, não é a barra de saturação, lá eu não tive saturação. Aqui eu já tive, o que corresponde exatamente ao que nós achamos analiticamente. Então, aqui, ó, tem um PSI-SAT que ele passa, tá? Invisível aqui, claro, né? Porque não vai mostrar. Mas existe uma limitação de PSI-SAT calculada também para esse valor. Ou seja, a grandeza física elétrica, ela passou disso aqui. Só que o reporte secundário, ele ficou saturado, ele ficou limitado a esse PSI-SAT aqui, que também está naquela imagem lá que eu mostrei para vocês. Ainda com tempo morto, não foi suficiente para poder tirar a minha saturação. Então, eu observo saturação nos 2 ciclos, tá? Eu vou mostrar para vocês ali um evento no ATP, onde satura os 2 e não satura o primeiro, mas satura o segundo. O que mostra efetivamente que para a mesma falta e para o mesmo inception angle, você tem o fluxo remanescente como vilão da história. Porque eu fechei no mesmo inception angle, é a mesma falta, eu só mudei a questão de ter ou não ter fluxo remanescente. E assim, um TC, depois de energizado, ele basicamente sempre vai ter fluxo remanescente, tá? Mas assim, com o T tendendo ao infinito, esse fluxo ele abaixa bastante. Então você consegue ligá-lo sem maiores preocupações. E aqui a forma de onda verde é RMS, que está toda zoada, né, por causa das componentes aí harmônicas presentes na corrente original. Tá? Então, quando você usa lá aquele TACzinho lá do ATP, ele vai pegar uns valores completamente nada a ver, e é o que o teu relé vai ver. Esse é o grande ponto. O teu relé vai ver forma de onda distorcida, correntes que não são reais, e vai pensar que tá tudo bem no teu sistema. Ou vai mudar o tempo de atuação, né? Depende da magnitude do evento. Aqui um zoom mais próximo, para a gente poder ver aí a lambança que foi. Tá? E para uma falta trifásica, que comparativamente ela começa a saturar mais rápido. Tá? Aqui o ângulo do primeiro ciclo também. Também o PSI-SAT saturado ali, no máximo calculado. Esses dados de PSI-SAT bateram também, tá, pessoal? Bateram com o nosso cálculo. Como eu alterei aqui os valores para ser mais didático, né? E eu poder trazer aqui para vocês, então acho que tá pareado ainda, acho que tá. Que eu pareei tanto na minha verificação analítica quanto no meu ATP de novo. Se não me engano, foi isso. Tá? Mas aqui a gente observa no primeiro ciclo uma saturação do fluxo, no segundo ciclo também, saturando bem mais rápido aqui. Ó. Observa que aqui ele chega quase a um segundo ciclo, e aqui a um segundo ciclo, né? E aqui no segundo ciclo de religamento, uma saturação logo no primeiro ciclo de senoidal, né? E o valor RMS para a falta trifásica. Zoomzinho, bem distorcido. Corrente primária, tá? Em comparação com a corrente secundária. É importante ressaltar aqui que o bloco do ATP, ele traz o ramo de magnetização pro secundário. Então, não sei se vocês repararam, mas lá no modelo do ATP, eu tive que inverter o TC, tá? Isso é completamente normal aí dentro do que eu tenho observado, tanto nos artigos quanto nos trabalhos profissionais. É só você adequar, tá? A tua realidade. Quando você vai rebater, você vai ter que adequar também os teus valores. Porque você faz isso para poder trazer o teu ramo magnetizante para o secundário. Eu falei primário, né? Desculpa, é secundário. Então, o ramo magnetizante do bloco do TC de saturável no ATP é sempre referido ao primário. Então, você vai lá e inverte
para poder levar ele para o secundário e observar as grandezas de onde está o teu relé de proteção, que é no secundário, tá? Então, qual é a mitigação aqui dos problemas observados, né? Majoração do burden presumido, você calcula um burden presumido maior, o que vai ali mudar os valores de constante de tempo, e aí você consegue um KTD maior, que é mais difícil de ser superado. Majoração da relação X sobre R efetiva ali, talvez do cabo, ou talvez do próprio TC, porque entra naquela equação, se lembra aquela equação que eu mostrei para vocês do EAL? Então, ali você pode trabalhar com qualquer uma daquelas grandezas. É mais comum você trabalhar com burden, que é o que você consegue melhor. Por exemplo, a gente observou em algumas subestações de alguns clientes mais velhos, né, que tem relés eletromecânicos ainda, todo mundo sabe que o burden de um eletromecânico é absurdamente maior do que de um IED. Então, a gente tem problemas, grandes problemas de saturação em sistemas onde temos ainda relés eletromecânicos. Graças a Deus estão sendo substituídos, muito embora, tá? Particularmente, já tenha visto relés eletromecânicos operando melhor do que muitos CEDs aí. Mas, é claro, a tecnologia, gente, não tem jeito. Ela vem para ficar, né? A gente não pode negar a tecnologia. Ela vem para melhorar as coisas. A gente não pode ser preciosista a esse ponto. Mas eu já vi relé eletromecânico funcionando melhor que ED. Controle do KTD e do KTD COCO, se a tua realidade for religamento, né? Se você observar uma saturação somente, no pior caso, somente no segundo ciclo, o teu problema é menor. O problema é quando você tem saturação logo no primeiro ciclo. Aí, filho, aí só Jesus na causa. Você tem que reler, reobservar, reprojetar, talvez, redimensionar algumas outras coisas. Controle dos processos de religamento, mitigando o ângulo de fechamento. Ali que você consegue atenuar, não a ocorrência da falta, mas você vai controlar o ângulo de fechamento do disjuntor no segundo ciclo, né? Então, você vai colocar para onde você tem a atenuação do fluxo, né? Então, você consegue fazer isso com os equipamentos hoje. Nós temos instalado nas subestações. Ou, melhor dos mundos, utilização de um TC sem núcleo, né, que são os TC isóticos. São TCs que você basicamente não tem saturação, né? Mas são TCs muito, muito caros. Eu conheço, não é meu cliente, mas eu conheço alguns que possuem. O pessoal tem problema com preço de peças de reposição, tem problema com comissionamento, instalação, a própria compra, tem problema com mão de obra, que tem que ser bastante especializada para poder fazer a manutenção. Enfim, tem alguns empecilhos que nem todo mundo quer lidar, nem todo cliente quer lidar. Então, é isso, tá, pessoal? A minha referência bibliográfica utilizada foi isso aí, tá? Eu vou tentar abrir aqui o ATP no meu outro computador. Acho que o André. Deixa um minutinho. Show demais, João. Vou compartilhar aqui. Estou com uma outra conta aqui para poder ajudar a gente. Eu vou falar aqui na que eu estou e vou compartilhar na minha outra conta aqui. Então, por exemplo, vou fazer aqui na prática para vocês. Vocês estão vendo a tela aí? Boa? Tranquilo. Tá bom. Então a gente tem... Sim, dá para ver. Show de bola. Então a gente tem tem um ambiente aqui onde há saturação, tá, galera? Trazendo aqui as correntes secundárias saturadas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar no meu burden, que é um dos elementos mais fáceis que eu tenho para trabalhar. Então, aqui, só para a gente poder avaliar. Eu tenho uma relação sobre R muito grande, né? 7 e poucos ohms com uma indutância aí de 0,1 milihenry. Tá? Isso aqui são dados didáticos, tá, pessoal? Só para a gente ver que está claramente majorado.
Então tá bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa relação x sobre r, porque eu diminuo o quê quando eu diminuo a relação x sobre r? Lá da minha equaçãozinha do KTD. Vocês se lembram? Diminuo a minha constante de tempo. Certo? Então, olha só. Olha que legal. Eu não tive saturação no primeiro ciclo. Tá vendo? Começou ali no primeiro ciclo de de acionamento, né? E João, Oi. desculpa interromper. Eu acho que você deve estar compartilhando só a tela do ATP. O gráfico, e quando você abriu a impedância, não apareceu. Agora que eu percebi. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ai, caraca. Tá bom. Vou compartilhar a tela toda. Ver se vocês estão visualizando agora. Agora eu acho que vai. Tá. Perfeito. Vamos voltar. Vamos lá. Aqui, deixa eu voltar então. Tá. Então, nada do que eu falei vocês viram. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma relação sobre R grande, né? Bastante grande. Então, isso atrapalha na nossa constante de tempo. Então, para essa situação aqui, que é a situação onde eu vou ter problema, eu rodo o meu programa e vou coletar esses dados aqui, pessoal. Ó. Saturação no primeiro, segundo e terceiro ciclo. E aí eu tenho um TFR de 600 milissegundos, hein? Olha só. Ruim demais, né? Começando a saturar ali no segundo para o terceiro ciclo. Ciclo senoidal. Tá. Então tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no meu burden. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos melhorar isso aqui? Vou trocar o meu relé eletromecânico para um IED. Tá bom? E agora eu vou reduzir o meu burden. Aí eu trouxe o meu burden de 7 ohms para 1. Então, ou seja, reduzir a minha relação sobre R, reduzo minha constante de tempo, reduzo o meu KTD, meu KTF que reduz o meu KTD. Logo, eu vou ter eu posso ter, né, uma performance melhor em termos de superação do KTD do TC. Então, vamos ver. Olha que legal. Primeiro ciclo, bonitinho. Começando a querer saturar no terceiro. Tá? Aí o que acontece? Minha proteção vai e desliga. Só que o meu zero linha influencia, não influencia? Então, aí, aqui no segundo ciclo, ele começa a saturar, segundo ciclo de religamento, ele começa a saturar no segundo ciclo, pro terceiro ciclo senoidal ali. Então, a gente tem problema. Ainda tem problema para o segundo ciclo. Então, vamos supor que eu tenha feito tudo que eu consigo fazer. Das duas, uma, eu trabalho no meu núcleo, e aí eu mudo a minha corrente, minha curva de saturação. Tá vendo? Tá vendo? Saturation on the primary winding. Isso aqui é porque o meu ramo do TC ele é referido ao primário. Então, por isso que eu faço a inversão, como eu disse para vocês. É claro, eu adequo, tá? Pode ver aqui, meu TC, ele tá SP, tá vendo? Mas as polaridades foram mantidas e as grandezas foram adequadas. Tá? Estou explicando aqui para vocês. Minha tensão, vamos lá. Vou mostrar uma coisa interessante aqui. A gente tem um erro numérico aqui, né? Mas percebam, como o EAL, ele está ligado, tudo está interligado, tanto a corrente quanto a tensão, quanto o fluxo, que é o produto da tensão. Né? Então, produto em termos de resultado. Né? Então, se eu altero a minha tensão, eu vou alterar todo o meu resultado.
Então, observem exatamente onde acontece o meu início de saturação o início de saturação da forma de onda de tensão, né, ali, é exatamente onde acontece o meu início da saturação da minha corrente secundária. Tá vendo? O problema aqui são problemas numéricos, né, do ATP, mas isso aqui pode ser resolvido com alguns artifícios aí que o ATP não disponibiliza, algumas gambiarras, né? Enfim, mas a gente observa aqui no segundo ciclo também o início de saturação na forma de onda de tensão. Então, ou seja, o EAL lá foi superado do knee point, né? O meu EAL, lá da minha curva de saturação, ela foi superada. A partir desse momento, os meus dipolos magnéticos estão saturados, e aí começa o nosso problema. Tá, vamos ver aqui. Esse é o nosso gráfico de fluxo. A gente não tem aliás, tem aqui no início do terceiro, se lembra? No final do primeiro aqui, que ele começa a querer saturar. Então, olha só, a forma de onda começa a achatar aqui. Tempo morto, decaimento, e a gente observa aqui um achatamento pelo PSI-SAT aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que foi descoberto na verificação analítica, né, foi consolidado pelo ATP. Isso é muito importante. No relatório, quando você vai entregar para o cliente, você precisa necessariamente colocar os dados, os valores achados do teu cálculo, baseado na IEC 61869, mas você também precisa colocar os dados de simulação, é imprescindível. Se você não colocar, com certeza o teu cliente vai pedir. Porque assim, se o seu cliente não entender, ele vai ter um consultor que entende, que é quem está recebendo os projetos, né? Tá ali os estudos e tudo. Então, você precisa colocar. Porque também não tem por que não colocar, né? Tá? Ô, João, Oi. A questão do fluxo remanescente, por exemplo, para um TPY lá, na norma lá, ele fala valores menores que 10%. Isso no ATP, para você ter um decaimento desse fluxo remanescente mais acentuado, como que dá para fazer isso? Você quer decair no ATP, esse fluxo remanescente, né? Você vai ter que trabalhar nas grandezas do teu TC, nas grandezas físicas do teu TC. Então, por exemplo, se eu quero um fluxo remanescente menor, né? Aqueles dados lá que eu coloquei aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Esses dados aqui vão te balizar em relação ao fluxo remanescente, aonde o fluxo começa a acontecer, o F0, o I0, né? Tá. São esses dados aqui que você precisa trabalhar. Essa é a resistência de magnetização. Então, se você baixar ou subir ela, você vai ter alternância nos seus resultados, tá? Ok. Então, e a tua curva de saturação ela vai estar mais ligada à grandeza ali a partir da onde seus dipolos magnéticos começam a ficar totalmente orientados. Né? Certo. Mas em relação a fluxo, né, como é que eu posso deixar o meu núcleo mais ou menos permeável a partir desses parâmetros aqui? Ok. E João, isso que você falou aí no bloco do TC, que você marcou a caixinha do RMS, embora ela seja marcada, você, para representar, ainda precisa usar o I0 e o fluxo zero, né? Mesmo marcado o RMS. Precisa, porque isso aqui são os starts, entendeu, Wesley? Não é o meu fluxo efetivo, de onde a minha corrente vai estar com o meu fluxo. Esses aqui são os fluxos 0 e o I0. É a partir da onde o meu modelo começa a contabilizar. Né? Então, veja, eu estiquei aqui o RMS e ele passou a contar fluxo linkado. Se eu voltar, ele vai para... Esse ATP aqui, eu não fiz esse projeto nesse ATP novo, não. Esse é o 7.2. Eu fiz no velhão lá mesmo. Aquele lá é mais difícil. Então, lá, a caixa, ela é diferente. Ela não é aqui não, tá? Esses dados são dentro da lista aqui. E esse RMS aqui não é uma caixa, não. Ela é um 0 ou 1. Que nem eu mostrei para vocês lá no slide. Você bota 0 é fluxo, você bota 1 RMS. É assim que faz.
Tranquilo. Normalmente, pelo menos no que eu vejo, esse ponto inicial aí, zero fluxo zero, a gente coloca em estudo de tráfego um PU. Nesse tipo de estudo que você faz, varia esse ponto inicial ou é um PU mesmo, ou é menos? Não, varia, cara, mas eu observo um padrão de ser no máximo um PU. Tá? Eu não me lembro aqui agora de valores de casos onde eu tenha simulado maior que um PU. Não me lembro, Andrew, sinceramente. Mas, Tranquilo. mas Interessante. gira em torno, são valores ou decimais ou unitários ali muito próximo, 1,01, 1,1, muda muito não. Não me lembro assim de cabeça, tá? Ok. Esses valores aqui, para ser bem sincero, eu nem mudei lá do projeto original. São os originais ainda. Acho que é isso. Tá? Aí, é isso, pessoal. Aqui, ó, você pode colocar um dado de saturação externo, né? Ou você pode fazer na mão aqui, como quiser. Você pode também utilizar os indutores não lineares para poder fazer todo esse modelo aqui fora e utilizar esse TC, TC ideal, né? Também é possível. Mas aí você vai precisar utilizar a rotina Satura. Pelo menos eu não tenho conhecimento como faz isso sem rotina Satura, dessa forma que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem, dependendo do tipo de estudo, você precisa observar a tensão ali exatamente antes do RCT, o fluxo exatamente em cima do indutor não linear, do ramo de magnetização, que vai ser representado pelo indutor não linear. Então, para esses casos, vocês talvez precisem rodar com Satura, tá? Mas, em geral, como esse nosso exemplo aqui é didático, eu trouxe esse carinha aqui. Fatos que preciso falar para vocês. Por que esse cara ele é diferente dos outros estudos? Se vocês pesquisarem na internet, você vai achar um artigo aqui do I3E, um cara que não sei se é do Equador, do Chile, onde ele simula saturação de TC, baseado mais ou menos nisso aí. Mas olha só, ele não considera ciclo de religamento, ele não vai considerar se é TPY, TPZ, TPX, ele não vai entrar nesse mérito. E, se eu não me engano, ele faz em baixa tensão, se eu não me engano. É bem didático. Aí, quando você vai, tem um indiano, se eu não me engano, tem um artigo do Kundu sobre isso. Eu não sei, o Ender pode falar, com certeza o Cláudio deve ter alguma coisa sobre saturação de TC, não tem, Ender? Tem. O cara é brabo. Então, no Brasil, assim, o cara que eu recomendaria para começar a estudar esse assunto é o Cláudio, né, que é o trabalha com o nosso parceiro aí, o Ender. Então, mas a nível mundial, que eu encontrei... tem um cara aqui no Brasil, que foi o meu orientador, inclusive, que é especialista nesse assunto. Não só disso, mas como de estudo de acesso. Foi com ele que eu trabalhei, que é o Braulio Chuco Paucar. Eu não sei se um de vocês conhece aqui. Meu amigo, é o meu orientador, tanto na vida quanto nos estudos. E ele foi quem me ajudou a fazer os primeiros trabalhos lá, né? Então, a nível de artigo que vocês podem procurar, com essa particularidade, tem uma publicação no SNPTE, se eu não me engano, de uns caras de Furnas, que falam sobre religamento também. Não sei se é em TPY, mas falam sobre ciclo de religamento. Foi a única coisa a nível Brasil que eu vi, tá? A nível mundo, tem alguma coisa lá na Índia e na Europa, tá, pessoal? Mas também, assim, que eu achei foi pouco. É que, assim, o assunto ele é um pouco disperso. Então, ele vai falar de casos onde tem ciclo de religamento, 1, 2, às vezes não tem nenhum, às vezes considera TPY, enfim. Mas o importante é falar sobre o fenômeno, né, em si, como que ele acontece. Eu espero aí que eu tenha passado todo o nível de informações para vocês. Excelente. Uma última pergunta da minha parte
Esse bloco aí que tem as probe tags, ele é para pegar o fluxo? Todo esse bloco aí de baixo? Esse aqui é para fluxo. Ah, ok. Eu tava na dúvida se era uma model ou uma função tax mesmo. Essa é uma função tax, né? Esse GS aí, função de transferência. É uma função de transferência tax. E esse aqui é um outro módulozinho tax, que é o MTP out, né? Para ele poder fazer a coleta dos dados. É como se fosse ali um probe. Tranquilo. Mas essas chaves que estão com essas probe tags, a função delas é para quê? Eu não consegui visualizar a ideia. Não, eu boto ela porque é meio que padrão, entendeu? Eu pego o bloco inteiro. Mas você poderia usar sem elas também, não tem problema não. Beleza. Tá? Fechou. Perfeito. De minha parte, excelente, não tenho mais dúvida. Isso aí foi muito bom. Obrigado, viu, João? Todo mundo que participou também. Muito bacana. Parabéns aí. Obrigado, pessoal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Show, João. Tá de parabéns. Muito bom, João. Chegamos aí a mais de 40 pessoas lhe assistindo em grande parte da aula. Tá, pô, legal. Nem percebi, cara, tinha tanta gente. João, parabéns. Muito legal a apresentação, viu? Tá bom, valeu, gente. Obrigado. Valeu, Roberta. Obrigado aí. Perfeito, João. Parabéns. Então, podemos encerrar aqui então, João? Porque por minha parte, sim. Beleza. Agradeço a todos e nos vemos na próxima reunião.